Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista no projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências. E hoje estou aqui com a professora Fernanda, muito grato pela disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Bem, a pergunta, então, para a gente iniciar a nossa conversa, diz respeito à tua trajetória como professora, como foi o envolvimento e essa decisão, né, de chegar a ser professora, especialmente na área de física, né? Como é que foi esse envolvimento? Como é que foi chegar até aí? Né? O que motivou essa decisão? Talvez algumas vivências escolares, familiares, enfim, né? Junto a isso, a questão da trajetória acadêmica, graduação, pós-graduação, né? E os projetos, enfim, que tu tem desenvolvido ao longo desse tempo. E como foi chegar até aqui, né, como professora do Instituto de Física da UFRGS. É uma pergunta sobre a tua trajetória de vida profissional. E aí tu tem total liberdade, Fernanda, para fazer o enfoque e achar o melhor enfoque e os detalhes ou os tópicos que a tua percepção sejam os mais relevantes. Muito obrigado novamente. Fica bem à vontade, então, para construir essa narrativa. Tá certo. Bom, então, lembrando um pouco, assim, primeiro que eu sou filha de professores, né? A minha mãe, já falecida, era professora de História, trabalhou quase 30 anos no Estado, depois foi para a URGS, e trabalhou uns 15 anos, porque ela já entrou com mais idade na URGS, para professora de História Contemporânea, e sempre foi assim, uma pessoa que tinha um legião de fãs, de alunos, assim. E o meu pai, de formação, é professor também de filosofia, mas depois, né, até por questões da época da ditadura, enfim, o departamento de filosofia foi fechado na URGS, bem no momento que ele estava ali iniciando uma carreira, e ele, no final, né, fez uma carreira de jornalista, enfim, seguiu, mas que, de alguma forma, essa vocação, assim, para ser filósofo, né, fez com que ele sempre fosse chamado de professor. Então, sempre foi uma marca, né, mas é interessante, às vezes eu fico pensando nisso, que os meus pais, né, das ciências humanas, história e filosofia, e eu, então, sempre fui uma boa aluna, muito aplicada e tal, sempre gostei também de história, filosofia, mas às vezes eu fico pensando, tentando resgatar o que me passou pela cabeça, se eu era excelente aluna em tudo, né, escrevia bem, enfim, o que me fez seguir a carreira, uma carreira científica, né, hoje tem, quer dizer, né, no jargão popular, uma carreira científica, né, o que a gente pode pensar se a ciência, só física e química e tal é ciências, né, isso não, eu também acho que não é por aí, mas enfim, né, ciências da natureza, e eu acho que eu pensei muito assim, que era um campo que poucas pessoas eram bem-sucedidas, pelo menos na escola eu via que eu competia com os meninos, com as notas de física, eles competiam comigo, eu acho. E eu ia, né? Então, ele, né? Porque tem essa coisa muito masculinizada, né? Hoje se discute muito a física como uma ciência masculinizada e tal, mas eu pensei, não, é difícil, pouca gente vai para essa área, quem sabe eu vou escolher algo tão inusitado quanto fazer física. Mas também, assim, fui muito verde, com 18, 17, 18 anos eu estava lá na URGS, fazendo... Não tinha uma separação clara entre bacharelado e licenciatura nessa época, e eu mesma não sabia, eu fui muito, assim, por conta de amigos, né, porque eu pensava em fazer engenharia, eu fiz até um teste vocacional, né, daí deu direito e engenharia. E eu não sei se eu também, claro, com pais, assim, intelectualmente sempre muito fortes, eu não sei também se eu não quis buscar algo totalmente ortogonal aos interesses deles. Então, física... A minha mãe até se arriscava a dar uns palpites, mas meu pai sempre teve
muita resistência à física e matemática e tal. Então, talvez um pouco uma tentativa de fazer uma trajetória muito autônoma. Não sei, hoje, claro, hoje recapitular uma história, né, com os olhos de hoje já é totalmente diferente, mas é um pouco como eu consigo interpretar. Mas, no fim, essa coisa, a veia de gostar de dar aula, né, sempre teve muito forte comigo, né? Mas eu sofri muita resistência, porque eu sempre entrei na física. Claro que na física a gente entra achando, no meu caso, né? Nossa, eu sou excelente aluna no colégio agora, então é só continuar nesse ritmo que eu vou passar, que eu vou... Não, a física te faz descobrir coisas muito desagradáveis, assim, né? E hoje eu olho para trás e acho que foi, assim, uma trajetória de muita resistência, né? Porque era majoritariamente meninos na sala de aula, os professores do curso de graduação se dirigiam a eles, nós, as meninas, minoria, sempre éramos as que não sabiam, as que tinham dificuldade, né, ou sofriam algum tipo de piada preconceituosa, enfim, né. E nessa época não se falava tanto, né, dessas questões. Mas eu não sei, eu tinha uma coisa dentro de mim que eu dizia, não, ele não vai me pôr para baixo, eu vou, né? Eu vou conseguir, eu vou, enfim. Eu gostava de estudar, tive alguns professores muito bons também, assim como é um curso de graduação complicado. Até hoje eu vejo os alunos reclamarem, assim, que é pouco acolhedor, né? Tem um nível de competitividade, assim, um pouco replica o ambiente da pesquisa em física, né? Um ambiente bastante árido, individualista, né? Pouco colaborativo, enfim. Mas aí, quando eu decidi que eu iria fazer licenciatura, muitos professores vieram dizer, mas como? Por que não faz isso? Tu só quer ser uma professorinha? Nossa, aquilo me deu muita raiva, sabe? Como assim? Para mim, professor sempre foi a profissão mais... Eu sempre digo para meus alunos, não tem nada mais importante do que ser professor. Essa é a profissão de todas as profissões, né? Sempre assim teve esse meu lado, assim, e sempre muitas vezes eu ajudava meus colegas, sabe? Essa questão assim de querer estar explicando coisas. Então vinha aquilo forte e eu decidi, não, eu vou fazer licenciatura. Mas aí depois, daí me formei, mas mesmo antes eu já dava aulas, né? Porque eu também tinha, além de querer ter uma autonomia intelectual, vamos dizer assim, eu queria muito ter o meu dinheiro. Então, logo já peguei aula particular de física, preparava para o vestibular os estudantes, né? Então, já dava um dinheirinho ali. Então, sempre, a minha vida é muito marcada, assim, por trabalho e estudo. Então, no metade do curso de física, eu já trabalhava, mesmo morando com meus pais e tudo, né? Tendo condições até de não trabalhar, enfim, né? Sendo privilegiada, né? Mas aí eu comecei a me interessar um pouco pela carreira acadêmica, né? Conheci algumas pessoas que estavam envolvidas no mestrado, mas na minha época só existia pós-graduação em física e tinha uma área de concentração de ensino de física, olha o nome, né? E só mestrado. Mas aí eu pensei, não, acho que vou fazer tal. Mas olha só, para fazer o mestrado em ensino de física, o Instituto exigia praticamente todo o bacharelado em física. Então, eu voltei para fazer todo o bacharelado e tal. Porque eu já estava, assim, muito ligada com a educação, assim, mas já estava, assim, muito... Não, se eu fizer, vai ser em ensino, vai ser em educação em ciências, vai ser nessa... Né, vai ser essa pós-graduação que eu quero. E eu me lembro, assim, de às vezes ter uns certos enfrentamentos com os professores, mais para metade do curso, né, que eu já estava mais amadurecida, eu tinha enfrentamentos do tipo, algum professor que ria que a gente cometia alguns erros que eles consideravam banais nas aulas, e eu uma vez afrontei uma professora e meus colegas homens ficaram muito apavorados, disseram que eu nunca ia ser nada lá na física, porque ela ia me perseguir. E eu disse para ela, mas professora, a senhora está cobrando coisas que não tem contrapartida da senhora. Olha, essa sua aula é muito confusa. Eu não sei se eu copio do quadro, eu não sei se eu ouço o que a senhora fala, eu não sei se eu acompanho as contas que a senhora faz. É muito problemático, tem que ter alguma autoavaliação da sua parte. Isso foi, assim, até virou meio que um pitoresco lá no curso.
porque meus colegas homens com os 2 olhos desse tamanho, e eu disse, não, mas eu falei o que eu acho que é justo. Mas foi impressionante. Até hoje ela circula ali pelo Instituto de Física, é a professora de várias gerações de física quântica, era a disciplina que ela dava, né? Mas assim, um viés muito matematizado da física quântica, bem, física quântica, né? Todo mundo quer saber o que é física quântica e tal, né? Mas ela tinha assim, ela ia muito por trás da matemática, né? E tinha essa rigidez, né? Tinha tido uma formação na Rússia, na então União Soviética, então tinha uma rigidez enorme. Mas foi incrível. Até hoje, quando eu faço aniversário, ela me manda parabéns. Nós ficamos muito próximas. Olha só que interessante. Ela assim, se tornou uma pessoa assim, super, como é que eu vou dizer, torcedora da minha trajetória, me dando, né, me entusiasmando para as coisas que eu queria e tal. Pelo contrário, né, não houve nada daquela perseguição. Então, não sei, às vezes parece até que os professores também precisam, né, de alunos desafiadores, sei lá, porque ela não tinha nada a perder, ela sabia muito aquilo que ela estava ensinando, mas ela não tinha didática. Daí eu disse assim, tá, mas ser professor não é só saber um monte de física, como a senhora faz, como a senhora mostra, né? Tem que se comunicar com os estudantes. E a senhora não tem comunicação, olha só, desaforada, né? Mas, enfim, foi uma coisa que me marcou, né? E, bom, enfim, aí eu terminei o bacharelado e entrei no mestrado, mas sempre assim, lá no Instituto de Física, para fazer mestrado em ensino de física, era ensino, né? Uma ou outra pessoa entrava lá de vez em quando, né? Imagina, era uma coisa muito... Porque sempre teve essa perspectiva. Primeiro, tu tem que saber muita física, aí depois tu, né? Sempre essa coisa, essa visão bastante assim conteudista, né? Muito conteúdo no semestre, né? Várias vezes alguns alunos meus que foram buscar cursos, inclusive na área de letras, né? Porque hoje a gente até trabalha com o Mikhail Bakhtin, filósofo da linguagem, para entender algumas, né, para estudar o discurso de estudantes, professores, enfim. E aí até teve um aluno meu que foi para letras fazer um curso de Bakhtin. Ele né, teve a iniciativa, achei muito interessante. E aí ele trouxe toda a visão de como é a formação de um professor de letras e quanto isso é diferente de uma formação de um professor de física. Como o Instituto de Física é aquele lugar que tem muita, né, que tem assim, é um capítulo do livro tal por semana, são 100 exercícios por semana, né, tem toda essa... Tem uma rigidez, assim, e às vezes eu digo, parece que imploram para os alunos irem embora, né? É um curso que tem uma evasão altíssima até hoje. Se fazem iniciativas para reverter essa situação de evasão, né? Eu mesmo tive um aluno de doutorado que estudou esse problema, e nada é assim, não se consegue reverter esse número de quase 80% de evasão no curso, né? Claro, agora a gente na licenciatura modificou muito o curso, né? Colocamos introdução à física, tipo, quase como uma física zero, né? Porque os alunos chegam fazendo física 1, então a gente botou uma física zero para... Não é porque a gente sabe... Ih, o que aconteceu aqui? A gente sabe que voltou ao normal, né? Que os estudantes, né? Parece só que os professores, às vezes, de graduação, que não sabem que os estudantes vêm com uma formação em física da escola básica muito deficiente, né? Então, nós acabamos tendo esse compromisso, né, de alguma forma, e atrás disso, né? Não dizer que, enquanto a educação básica não está boa, a gente não vai aprovar esses alunos, né? Cabe a nós algum tipo de, né, de ação dentro do possível, enfim, né? Imagina agora com a reforma do ensino médio, que desastre. Então, assim, eu me envolvi imediatamente, eu fiz meu mestrado, em 1991 eu concluí o meu mestrado, e foi interessante também, assim, tudo que eu falo que eu fiz é que eu acho interessante, mas é que eu sou uma das mais, quer dizer, a primeira doutora em ensino de física do Instituto de Física sou eu. Em 2000 eu terminei meu doutorado, né? Então, assim,
eu acho que eu sou um símbolo muito dessa, digamos, luta por aceitação do ensino, né? Claro que vieram outras pessoas muito importantes antes, que permitiram que essa área, né, fosse se organizando dentro do instituto, né? Mas agora não, porque até a gente, nossa pós-graduação está muito bem, né, de avaliação. Isso faz até com que o instituto se valha do nosso prestígio para, inclusive, se engrandecer. É bem interessante, né? Como há 30 anos era algo que alguns falavam abertamente, trabalhar ou fazer uma tese em ensino de física num programa de física é macular, vamos dizer assim, a excelência acadêmica do nosso programa. E o tempo mostrou que, na verdade, né, claro, essa área foi se consolidando e hoje eu vejo muita gente, inclusive, né, falar desse programa como, vamos dizer assim, uma grande vitrine para o próprio Instituto de Física, né? Mas, enfim, tem toda essa... E eu sou fundadora desse programa. Em 2002 ele começou. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho, tá? Daí eu fiz o mestrado e eu me lembro que eu entrei no mestrado e, como eu já estava formada, graduada, eu tinha vontade de já dar aula, sabe? Numa escola. Me interrompe, tá, Carlos, se tu quiser. Tranquilo. Qualquer coisa eu faço alguma intervenção. Mas então, assim, agora eu sei porque as pessoas se empolgam, porque a gente lembra da vida da gente, assim, e talvez por uma inteligência emocional só lembre de coisas melhores, né? Depende. Mas, depende. Depende. Mas, assim, o que eu ia te comentar, que foi super, assim, acho que foi um movimento interessante. Quando eu fiz o mestrado, até então, o ensino de física se dedicava, assim, para... como é que se fala? Montagem de laboratórios de pesquisa, esses laboratórios didáticos de física, né? O pessoal do ensino, praticamente, eu diria que o pessoal que começa a se organizar em torno do ensino de física lá no Instituto nos anos 70, né? E um nome muito importante é o Marco Antônio Moreira, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. Eles montavam, então, os laboratórios didáticos, eles se organizaram para traduzir textos e projetos curriculares do exterior, então, e tinha muito essa preocupação mais com o ensino superior, engenharia, bacharelado em física, um mote forte na engenharia, né, de montar laboratórios para os engenheiros e tal, né. E o meu mestrado foi a primeira vez que um mestrado se voltou para a escola. Por quê? Porque eu tinha feito concurso público em 89, 88, 89, 1988, 89, e entrei, então, para o Estado e trabalhava de manhã e à tarde eu fazia o mestrado. E porque eu senti muita vontade. Eu me lembro que, na época, meu orientador falou assim, tá, tu tá doida para dar aula, não quer mais estudar, eu tô vendo. Mas, assim, eu deixo tu ir, tu vai dar aula. Mas já sabe, não vem dizer que tirou nota baixa no mestrado que eu não vou aceitar. Tudo assim, extremamente gentil e acolhedor. Mas aí eu pensei, não, mas eu quero dar aula, eu quero estar na aula, quero. Daí eu escolhi, né, como também, até hoje, né, um déficit tremendo de professor de física na escola básica, né? Na época também já se anunciava esse quadro, né? E aí eu fui bem no concurso e tal, pude escolher a escola que eu queria para dar aulas, né? E eu escolhi o Instituto de Educação. E lá foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Trabalhei lá, acho, 3 anos, e trabalhei, então, daí na física do magistério. Aí foi uma experiência incrível, assim, eu aprendi muito com aquela experiência, né? Primeiro, estar na escola pública, né? Ainda que naquela época, ainda uma escola pública bastante diferenciada, professores, em termos de professores, né, o perfil do aluno e tal. E lá, então, eu pude, sim, pensar, né, porque quando eu cheguei para dar aulas, a professora de física que tinha se aposentado, ela dava aula, assim, como se fosse um ensino médio regular, ela dava aula de cinemática, mecânica,
E eu já, assim, uma coisa muito intuitiva quase, sabe? Pensei, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Essas meninas, né, a maioria meninas, elas vão dar aulas de primeira a quarta, né, de primeiro a quarto, naquela época, né, o ensino fundamental 1, então elas têm que se preparar para trabalhar conceitos físicos com as crianças, então tem que ser um ensino voltado para esse objetivo, não é ensino médio regular, né? Então foi assim, até a gente publicou um livro mais adiante pela editora da URGS, contando essa experiência, foi bem interessante, assim, foi muito bem sucedida, assim, eu me lembro que as alunas gostaram muito, foi muito legal. Mas aí chegou um momento que o Instituto de Física estava acho que foi a primeira vez que abriu um concurso na área de ensino, ia abrir um concurso, né, porque os concursos nas universidades vão vir depois, né, dos anos 90, por ali, né. Em 93, eles, depois de muita briga, porque muitos não entendiam por que abrir um concurso para um professor dar aulas na licenciatura em física, que era essa a demanda que existia, né, uma vaga para professor para licenciatura em física. E foi difícil, até a época o meu orientador teve que lutar muito por essa vaga e tal. Muitos diziam, não, tem que ser física teórica, imagina, não, esse trabalho de licenciatura qualquer físico faz. Essa era a vibe naquele. Poucos, né, esse meu, né, ex-orientador, assim, já com um discurso diferente, né, em termos de pensar uma área, consolidar uma área que está na interface, né, afinal de contas, entre a física e as ciências humanas, sociais aplicadas, né? Mas a maioria dizia, não, mas para formar professor, se sabe física, vai formar bem um professor, não tem problema nenhum. Então, eu sempre vivi essas tensões, mas finalmente ele consegue abrir uma vaga, né? E aí, hoje, eu sei que a que estava de professora substituta na licenciatura, em geral, os substitutos, eles são vistos quando eles se apresentam para concursos como, vamos dizer assim, os candidatos mais preferenciais, mas no fim eu não fiquei substituta, porque eu até fiz a seleção, mas não fui selecionada, fiquei em segundo, era uma vaga para ser substituta, e então, porque a licenciatura em física, ela tem, não sei se tu já deve ter ouvido falar, além, vamos dizer assim, desse meu ex-orientador, Marco Antônio Moreira, que era mais vinculado, digamos, à pesquisa, a licenciatura em física tinha 2 grandes professores que eram, assim, os fervorosos que pensaram o currículo, lá nos anos 60 ainda, né, da licenciatura em física, que era Rolando Axt e o Guimarães, Vitor Hugo Guimarães. E eles sofreram muito lá dentro do Instituto, porque eles optaram por não fazer doutorado e se dedicaram o tempo todo para a licenciatura, né? Então, prepararam as disciplinas, pensaram disciplinas, né? Inclusive, disciplinas que hoje a gente fala da questão da extensão na graduação, eles já pensaram isso, com uma disciplina que tem caráter extensionista e coisas desse tipo. Né? Então, eles também, vamos dizer assim, eles se dedicaram ao ensino, mas sofreram essa questão. Então, eu me lembro que mais até o Rolando uma vez me disse, não faz o que eu fiz, faz teu doutorado, porque só assim eles vão te respeitar mais e tal. Então, tem todo um contexto aí extraverbal, assim, da área que hoje é bem mais tranquilo do que era, né? Mas, enfim, aí, então, saiu o concurso, eu me apresentei, né? Como eu não estava de substituta, eu até fiquei chateada que eu não fui selecionada, mas eu me lembro direitinho que a minha mãe me falou assim, e a minha mãe não queria que eu ficasse no estado. A minha mãe ficava meio chateada, porque ela era muito dependente do meu pai, enquanto ela era professora do estado. Então, para mim, ela disse, Fernanda, tu gosta de estudar, tu é boa no que, né, estudiosa e tal, faz mestrado, doutorado, acho que é muito melhor para ti. Né? Os salários sempre aviltados, muito triste isso, né? Não tem como não se lamentar por isso, assim, no sentido, né, de que sempre tem que ser uma luta, né, pelos salários dignos na educação básica, né, que é tão importante tudo isso. Mas aí, então, eu já estava lá num ambiente de pesquisa, sempre, né, o Instituto de Física tem essa tradição forte, e aí, então, eu
93, não tinha não tinha o doutorado em ensino de física. Eu pude fazer o mestrado e fiquei meio em stand-by, assim, para poder fazer o doutorado, né? Aí até ganhei uma bolsa, que hoje meus alunos falam, mas que beleza, hoje não existe mais. Bolsa recém-mestre da FAPERGS. Recém-mestre. Aí eu ganhei uma bolsa, fiquei 1 ano para transformar a minha dissertação de mestrado em livro. Fiquei 1 ano ganhando aquela bolsa para estudar, uma beleza. Daí depois, então, veio esse concurso, daí eu fiquei mais um tempo estudando para o concurso. E aí, um pouco por ironia, né, das coisas, por um lado, como eu estava muito preparada para o concurso, né, acabei que eu fiquei em primeiro lugar, se apresentaram várias outras pessoas, inclusive doutores em física e tal, mas eles abriram o concurso, aceitaram abrir para mestrado, para assistente, né, que falava na época. Então, meu concurso foi para professor assistente. E aí, acho que até hoje eu olho para trás da minha trajetória acadêmica, a coisa mais difícil que eu fiz foi esse concurso, porque eu acho que, né, não havia concurso antes, né, pelo menos todos os meus professores me disseram que eles tinham entrado, às vezes, só com graduação, eles já tinham, né, ou eram substitutos e daqui a pouco eram efetivados. Então, o que aconteceu? Quando em 93 o Instituto faz um concurso na área de ensino, foi um concurso que metade do Instituto acompanhou. Então, as aulas no anfiteatro, nunca mais eu vi aquilo. A plateia, assim, o anfiteatro lotado de gente. Então, eu dei aula num anfiteatro lotado, com todos os meus ex-professores, então, a situação, assim, muito, né? E, claro, mais jovem, com as inseguranças. Então, eu sempre falo, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi aquele concurso, né? Que 11 se inscreveram, com doutorado em física, mas com doutorado. Então, foi algo bem concorrido e tal, muito tensionado também, porque mesmo dentro do ensino sempre houve algumas tensões, sabe, entre quem vai se dedicar à licenciatura, parece que não vai se dedicar, se dedica à licenciatura, mas não se dedica à pesquisa. Se faz pesquisa e ensino, não se dedica à licenciatura. E eu, assim, tenho o maior orgulho de dizer, meu maior contexto de investigação, o mais importante, o mais central, é formação docente. Então, como que não, né? Como que a pesquisa não é importante, como também, né, a tua ação, a tua praxis, né, nessa formação docente, como que isso não é importante para pensar né, toda essa formação, né, enfim. Mas depois eu comento um pouquinho isso. Tá, aí fiz o concurso e mas eu não tinha doutorado. Aí passou um tempo, depois de muita briga no curso de pós-graduação, a física não queria abrir a possibilidade de uma tese em ensino, daí duraram uns 3 meses lá, eles discutindo na comissão de pós-graduação se iam aceitar que a excelência acadêmica ficasse um pouco ameaçada com uma tese e tal. E aí, então, finalmente, então aceitaram, depois de 3 meses ela vai fazer doutorado em física, mas a tese vai ser em ensino de física. Bom, aí tu já viu, né? Aí meu orientador disse assim, meu Deus, agora, Fernanda, nós vamos ter que pegar um tema de fronteira, não sei o quê. O que na época se dizia que, né, ali 95, 96, o tema de fronteira em ensino, né? Numa perspectiva muito eurocêntrica, física moderna e contemporânea na formação docente. Tá? Então, sei lá, pensar a introdução da física quântica, a introdução do modelo padrão das partículas elementares, relatividade, supercondutividade, esses temas de fronteira, né, de pesquisa mesmo em física, temas mais avançados eu não digo, mas mais contemporâneos, né, o que se pesquisa hoje, buscar fazer essa introdução na formação docente, né, então trabalhei, e aí, claro, eu sou crítica em relação a algumas perspectivas do Instituto, mas também sempre gosto de falar como alguns professores de física foram cruciais na minha formação, até para eu poder fazer uma tese nesse tema. Eu me vali de várias, assim, pude ter, né, muita parceria, inclusive fiz parcerias que até hoje a gente, né, mantém com físicos teóricos, físicos experimentais, para pensar esses temas e tal. Aí eu trabalhei no estágio de docência, na época acho que o nome era estágio supervisionado, alguma coisa assim,
Aí, né, a gente preparou material, eu preparava junto com os alunos da licenciatura materiais para levar para as escolas. Foi interessante, assim, uma experiência interessante, mas assim, ainda muito ligada, né, à ideia do conteúdo, mas claro, não um conteúdo da física clássica, mas um conteúdo. Por quê? Porque, né, imagina, vai fazer uma tese dentro do Instituto de Física, então tem que sempre, olha que coisa, né? Sempre essa ideia assim de que tem que jogar a peteca lá em cima, senão eles não vão te aceitar. Mas enfim, foi válido, demorei para poder, assim, porque eu dava aulas na licenciatura, né? E aí tu entra lá para dar aula como assistente. Ah, já recebe 12 horas de aula. Eu demorei um pouco para conseguir uma diminuição para então poder fazer o doutorado. Né? Foi 2 anos, eu acho que eu fiquei 2 anos no doutorado, sem nenhum tipo de redução. Dava as 12 horas, era uma jovem de 28 anos, não tinha experiência, tinha que preparar um monte de aulas e tal. Então, foi um período da minha vida que até hoje eu lembro e digo, meu Deus, não era fácil. Não fazia outra coisa senão trabalhar e estudar. Né? Que no mestrado também foi um pouco, né? Porque era o Estado, enfim. Mas tá, demorei, tarará. Tive alguns problemas na orientação, o meu orientador, né, se revelou uma pessoa um pouco mais complicada, enfim, foi difícil. Mas, enfim, terminei em 2000, eu terminei o meu doutorado, né? E eu também já estava pensando muito assim, não, tenho que terminar esse doutorado logo, porque está batendo o reloginho biológico para eu ter meu filho, para ter um filho. Imaginava ter um filho, enfim. Mas sou super, assim, grata por ter conseguido, assim, eu terminei meu doutorado, em pouco tempo eu já engravidei, né, meu filho hoje tem 22 anos, é a melhor coisa da minha vida, apesar de eu gostar muito do meu trabalho e tudo, mas ele é a melhor coisa que eu, assim, a coisa mais bonita que eu acho que eu tenho na minha vida. Mas assim, então foi isso, né? Então, assim, uma carreira, às vezes, por ser mulher, é complicado, né? Porque eu atrasava o doutorado e eu começava, não vou conseguir nem engravidar, porque daqui a pouco tenho 35 anos, eu engravidei com 35 anos. Eu vou engravidar, como é que vai ser? Não vou conseguir, né? Porque o tempo passou, eu tive que fazer doutorado. Então, todas essas aflições, além de, né, ter que buscar uma excelência acadêmica, como todos os homens, ou enfim, né, vamos dizer assim, aquele perfil típico do físico, né, branco, heterossexual, né, enfim, saindo um pouco desse modelo, né, era realmente não era uma tarefa trivial, né, mas eram 2 coisas que eu queria, né, assim, talvez quisesse mais até, em vários momentos, mais ter um doutorado, ter uma carreira, né, fazer uma trajetória de pesquisadora, de professora, mas daqui a pouco desperta, né, a vontade também, né, de ter um filho. E aí essas coisas vão, né, vão se complicando, mas no fim eu acho que eu fui muito sortuda, porque consegui tudo, assim, também não queria muito, assim, que o meu filho tivesse o meu tempo, entende? Porque eu sempre fui uma pessoa que não tinha tempo para nada, né, só trabalhava, estudava, e daí eu penso, não, mas o dia que ele vier, eu vou ter, né, eu quero me dedicar. E acho que consegui, assim, mas também foi não foi muito fácil, que horror. Ele, né, fácil é ter a barrigona, daí nasce. O que eu faço com essa criatura, meu Deus? Mas o fato é que, olha só, aí em 2000, né, que eu terminei o doutorado, aí metade daquele ano eu apliquei para o CNPq para receber uma bolsa de pesquisa. Porque já no mestrado eu tinha conseguido fazer várias publicações, eu tinha publicado o livro do mestrado, então eu consegui, em metade do ano eu tinha o perfil para ter, porque naquela época acho que eles não exigiam que tu tivesse orientação de mestrado concluída, era mais a publicação que eles olhavam, né, para tu entrar no sistema. E aí eu entrei, e eu nunca esqueço que eu estava com 9 meses de gravidez e assinei aquela termo de compromisso do CNPq. Então, os 2 primeiros anos, isso também eu me lembro como uma coisa muito punk da minha vida. Os 2 primeiros anos do meu filho foram os 2 primeiros anos de bolsa CNPq.
Então, assim, né? E na época eram 2 anos, não tinha licença maternidade, como tem hoje, né? Acho que hoje se avançou muito mais nessas questões, né? Quem é bolsista, inclusive de mestrado, doutorado, né? Se tem um filho, daí ganha um tempo maior para concluir. Isso tudo não existia, nem se falava. Né? Na verdade, eu acho que um pouco a perspectiva era: é a tua mulher, então tu tem que provar que tu é tão boa quanto um homem. Acho que era essa a perspectiva, olhando para trás, sabe? E daí, assim, aí eram 2 anos, né, o PQ2 entrava e tinha 2 anos para prestar contas, né, mostrar o que tinha produzido nesse período de 2 anos, exatamente os 2 anos que são muito cruciais, né, que a criança vive doente, que tu não dorme direito, então foi um período assim que eu tive, mas consegui renovar, e já sou bolsista, né, desde então, mas também teve isso, assim, né, porque lá no Instituto é tudo muito assim, não, tem que ser bolsista, tem que, né? É completamente diferente da faculdade de educação. Eu noto quando né, a gente, assim, é diferente. Tem essa coisa do paperismo, né? Que hoje a gente fala tanto, né? O produtivismo, tem tudo isso aí, tem muito forte, sabe? Tem a casta dos pesquisadores, né? Os que não são, os auleiros, tem tudo isso aí, né? Então tem toda essa divisão, né, mudou um pouco. Não sei se tu ia me perguntar alguma coisa? Não, só ia comentar que são tradições um pouco diferentes, né? Bem diferentes. Eu que vim do Instituto de Química sei também que são diferentes as tradições. Os Não, espaços. sabe bem o que eu estou comentando, o que eu estou querendo dizer, né? É bem diferente mesmo. Mas, assim, então, não sei, se bem que dizem, né, que aqui eu tive uma aluna que fez uma tese sobre gênero na física, né? E a física marcadamente, eu acho que entre a biologia e a química, a física marcadamente é a ciência da natureza, vamos dizer, mais masculinizada, mais refratária à mulher. Do que tu falou de química, eu lembrei que veio uma professora da química e ela só falava assim na banca: não, mas a química é uma ciência feminina, que tem mais a presença feminina que tem. Não, por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu acho assim, onde eu fui me meter, porque a física é extremamente assim, refratária às ciências humanas, né? Então, portanto, refratária a temas étnico-raciais, refratária às questões mais sociais, né? Tem toda uma discussão dentro do ensino de física, é um nome mais careta que esse, mas permanece, né? Eu falo careta, eu brinco com meus olhos, isso é careta, quando eu não quero dizer muito assim, que ideologicamente isso está, né, marcando uma posição, marcando uma visão de educação em ciências e tal, né? Mas aí o que a gente estava comentando? Sim, daí doutorado, daí eu terminei, tarará. Fui para fazer a pesquisa, né? E aí também a URGS tem um pouco esses sistemas, assim, os chefes dos grupos, né? Então também foi um pouco difícil para mim, porque, como eu te falei, comecei a ter problemas na orientação, muito assim por questões de autoritarismo, que eu não aceitava, que eu queria fazer de uma forma. Enfim, mas posso dizer que, apesar dos percalços, das, né, dificuldades, aquela tese fui eu que fiz mesmo, do zero, pelo meu esforço, enfim, né? E às vezes isso também, né, te ensina muita coisa, né? Te ensina a ser mais forte, te ensina, não que sofrer é bom, eu acho uma droga sofrer, né? Não gostaria nunca de ter que sofrer, mas tem um lado que te fortalece, né? Te faz ter mais autonomia, enfim. Porque hoje mudou tanto, né? A gente é tão benevolente com os estudos, mudou muito, né? Tudo mudou muito do tempo que eu era estudante de mestrado, doutorado para agora. Mas o que eu ia te comentar, assim, então, tinha essa questão, era o chefe do grupo de ensino de física, né, que mais ou menos tentava determinar os temas das pessoas de pesquisa e tal, e eu fui cada vez mais sentindo necessidade de me voltar para questões sociais, sabe? Para me voltar para um tema como evasão, que eu quase não pude, quase que meu aluno foi impedido de fazer um projeto de tese nesse tema, porque era considerado um tema, nossa, mas não tem nada de física,
nesse tema, imagina. Aí eu estava na seleção, acho que estava na comissão de seleção do doutorado quando ele se apresentou, e ele já tinha feito mestrado comigo, e a gente tinha, né, combinado, não, vamos fazer esse tema da evasão e tal. E aí ele se apresenta e quase que é reprovado. Mas aí vem a Fernanda lá, que peitou aquela professora lá na graduação, falou: como assim? Vocês estão esperando que a evasão seja uma preocupação da Faculdade de Educação? A evasão do curso de Física não é uma preocupação da Faculdade de Educação. Tem que ser uma preocupação do Instituto de Física. Eles não estão preocupados. Eles não têm que se preocupar com a evasão. O que acontece aqui? Nós é que temos que estudar ela. Estudar, saber o que está acontecendo. Né? Então, fui um pouco por aí, e aí, tá, vai. Mas com vários percalços, assim, várias dificuldades. Né? Mas, no fim, é tão curioso que foi uma tese tão impactante. Ele descobre cobras e lagartos. Né? Quase que um resultado dessa tese de que como é que uma pessoa sobrevive a um curso de física sendo autodidata? Formando grupos de estudo, colegas que têm afinidades, se organizam e estudam. Então, tem toda uma... Né, bem interessante, são resultados bem interessantes, assim. Mas que foram importantes, porque depois, quando nós fomos pensar, eu digo, nós como núcleo docente estruturante da licenciatura, nos organizamos lá por 2014, não, 2015 foram as diretrizes, acho que 2016, as diretrizes, né, de formação docente, nós de forma um pouco retardatária, aí, a gente entrou para pensar o currículo, porque olha só, a comissão de graduação era a mesma, tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado em física. Olha que loucura. E aí a pessoa que estava à frente não se preocupou que o curso tinha que responder às diretrizes, e que, mais que isso, que era uma legislação defensável, progressista e tal, né? Então, a gente só em 2016 se reúne. E ali foi um momento muito interessante da minha carreira, assim, que eu senti que eu coloquei em movimento muitas ideias que eu sempre tive sobre formação docente, sabe? Que eu estudava, não ideias, mas que eu estudava, que eu lia muito na área de educação. Muito. Me vali muito de muita leitura na área de educação de formação docente para poder, né, pensar a docência em física e tal. E aí fizemos um currículo bem interessante, assim, que, né, bem assim, como é que eu vou dizer, interdisciplinar, com faculdade de educação, com, né, mais física com as ciências humanas, sociais aplicadas, então, vários, né, elementos aí nesse currículo e tal, 3 estágios de docência, trazendo o estágio mais para o início do curso, enfim, né. Com isso, conseguimos vagas para aumentar o quadro do ensino de física, né, que foi uma coisa interessantíssima, que a gente conseguiu por conta desse currículo novo, que a gente, né, enfim. Mas, claro, o papel aceita tudo é lindo nesse currículo, né? Agora, botar para funcionar e que são elas, mas, enfim, vai, né? Então, foi legal, foi bem legal isso, mas o que eu ia te contar antes é que eu abri um grupo de pesquisa em 2010, porque em 2000 eu terminei o doutorado, mas comecei a ver que não dava mais, sabe? As pessoas ficavam me dizendo o que eu tinha que pesquisar. Não, mas calma, eu tinha feito um doutorado, eu queria dar uma guinada. Daí, né, num primeiro momento, eu e colaboradores, né, muitas pessoas, uma forte colaboradora minha da Federal do Rio de Janeiro, e aí a gente pensando, indo aos congressos, não, vamos nos dedicar ali em 2005, 2006, 2007, que a gente começou a trazer o que a gente chama na educação em ciências, não sei se para vocês do ensino de química é usual, mas perspectiva sociocultural. Então, assim, né, então isso, assim, trazer com força a questão da linguagem, né, a questão, enfim, dos cenários socioculturais, a própria ciência como atividade social humana, né, todo um olhar sociocultural para esse problema do ensino, e aí, com isso, alguns da própria área de ensino começaram a achar que, que o sociocultural ia destruir a física. Não, pode rir, é cômico, ridículo. Mas, enfim, aí
Então tá, então vou abrir meu grupo e deixa, né? E pronto, vamos destruir a física. Só que é todo o contrário, né? É trazer a física para perto do estudante, né? É pensar a realidade do estudante, né? Para que a física faça sentido para ele. Enfim, então daí fizemos esse movimento, trabalhamos com vários autores, né? No primeiro momento o Vygotsky, e aí um psicólogo americano, James Virch, trabalha o Vygotsky com o Bakhtin, filósofo da linguagem, né? Para tentar, de certa forma, desenvolver essa questão da linguagem Vygotsky. Depois nos voltamos para outros autores, a tese de evasão foi a partir do teoria de campos do Bourdieu, da sociologia da educação de Bourdieu, e aí começamos com mais, né, Paulo Freire, enfim, trazendo essas perspectivas críticas, né, como vai dizer o Tomás Tadeu da Silva, né, que eu sou fã dele, e, né, aposentado há muitos anos ali da FACED, né, mas, enfim, um pouco essa perspectiva crítica, né, de pensar um ensino de física que não seja só para resolver fórmulas, né, não seja a física pela física, mas seja um ensino que tem um engajamento social, que, né, que faz uma interface com as relações ciência, tecnologia e sociedade, enfim, mas assim, nessa direção, e aí, por isso até foi engraçado, porque até foi um aluno meu de mestrado que disse, mas, professora, tem que abrir um grupo novo, não dá mais, as nossas pesquisas já não se encaixam nessa vibe aí de mais conteudista, né, enfim, de ensino-aprendizagem, essas coisas, né? E, então foi assim, mas agora também a gente está trabalhando com perspectiva de currículo pós-crítico, estamos aos poucos, né? Com alguns alunos nessa direção. Enfim, uma longa caminhada, né? Já de 24 anos de doutorado concluído, né? A gente só vira pesquisador, dizem, com esse doutorado, mas tem isso, né? Tem também, depois a gente mal sabe o que vem pela frente, né? Porque a vida de pesquisador não é uma vida trivial, longe disso, né? Mas, por outro lado, é desafiador, tá sempre estudando, tá sempre sendo instigado por novos temas, né? E eu sempre me incomodei muito que, às vezes, me dá a impressão assim, meu Deus, o mundo está desmoronando e as pessoas querem ensinar uma resolução de problemas em física eficaz. Mas espera aí, tem a reforma do ensino médio, mas espera aí, tem uma BNCC. Meu Deus, olha as diretrizes 2019 para a formação docente. Nós não vamos nos posicionar em relação a isso. Parece que está passando o mundo e o mundo desmoronando e nós preocupados com coisas que... Essa é um pouco a minha sensação, sabe? A gente não discutia política pública, daí eu tenho vários trabalhos que eu orientei, inclusive, e textos que eu escrevi sobre isso, né? Claro, me valendo muito de leituras da educação, com certeza. Não é porque a gente só tem a ganhar com essa aproximação com a educação. A gente só tem a ganhar. Só é bom para todo mundo. Né? O interdisciplinar, é somar, é complementar. Por quê, né? Por que essa separação, né? Da sociologia da ciência? Quanto a gente tem para aprender disso também, né? Para olhar a física, até pensar a física de uma outra forma com os nossos alunos, né? Então, isso tudo, assim, me movimentou muito. E também eu penso também que é um pouco a história de vida da minha história de vida, né? Querer uma aproximação maior com as ciências humanas, né? Que no fundo eu pensei, puxa vida, eu faço educação e ciências. Meu Deus! Então, no fundo, eu tentei fugir, talvez, querer ser independente numa área, e no fundo, super me aproximei das ciências humanas, né? Eu digo para os meus alunos, o ensino, os alunos, né? Ou pensar o ensino de física não é pensar como um fenômeno físico, isso não é um fenômeno físico que vocês estão estudando, né? São sujeitos históricos, e são sujeitos que falam contigo quando tu está fazendo pesquisa, né? Então, assim, né, mostrar esse assim que é inerente, né? Que não é uma coisa que tu vá poder escolher deliberadamente, porque senão tu não está fazendo educação, porque educação é um fenômeno das ciências humanas, né? E aí que vem, eu acho também, daí às vezes eu penso, tá, mas
Por que eu faço, então? Por que eu estou no ensino de física? Às vezes eu penso, não, faz sentido, talvez devesse ir para outra área, será que... Eu penso, não, faz sentido. Faz, porque eu acho que, querendo ou não, tem uma colaboração interessante para dar para essa área, né? Pelo menos eu penso assim, que é... Porque não arejar, dizer não, evasão da física, é um problema nosso. Vamos ter que buscar ferramentas lá da educação. O Bourdieu, sei lá. Vamos ter que buscar. Mas esse é um problema que nos diz respeito, né? O curso de física está no Instituto de Física. Nós precisamos, mas nós não podemos estudar esse problema de forma ingênua. Nós precisamos entender esse problema, né, com referencial teórico metodológico. Senão a gente não faz, né, uma pesquisa robusta, consistente. Então, às vezes, penso, não, eu estou aqui para incomodar mesmo. Tipo, né? Eu sou meio, assim, gozadora, mas assim, incomodar no bom sentido, no sentido de tensionar as fronteiras, né? Da própria física. E quando eu já fui presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, da ABRAPEC. Eu fui presidente de 2017 a 2017 a 2019. Não, 2017, 2019. E, puxa, aprendi muito como presidente dessa associação, inclusive, assim, dando conta o quanto, por exemplo, a biologia, a própria química já fazem discussões, o ensino né? A educação ambiental, com discussões incríveis, e muitas vezes o ensino de física meio que é uma área mais conservadora, mais careta, né? Daí eu penso, não, tô aqui, deve ser por um por um motivo relevante, né? Apesar de ter vários interesses, né, de filosofia, enfim, que acaba que a gente, né, trabalha em educação e ciências, vai fazer interface com tudo que é área, né, assim, das ciências humanas, né, se quiser pensar essas coisas de uma forma, assim, consistente, né. Enfim, não sei, já são quase 3, não sei se não falo. Deixei aberto para até que tu sentisse necessidade de terminar. Essa é a regra, né? Mas, então, a partir dessa trajetória, assim, de alguma maneira, contestadora, né? Que abriu novos espaços a partir de perspectivas diferentes dentro desse espaço acadêmico, que é o Instituto de Física. A pergunta que me resta fazer nessa entrevista seria a seguinte: o que vem pela frente? Tem muita coisa para fazer. Eu sempre digo para os meus alunos, vocês não imaginam quanta coisa bonita e relevante a gente tem para fazer, né? Eu estou com vários, assim, agora eu estou com uma aluna que está... Porque é muito legal essa coisa também, assim... Pois é, legal e nem tanto, que eu acho que a pandemia foi um marco ruim para a pós-graduação, no sentido de ter um apagão, né, de certa forma. Inclusive, assim, os estudantes... Houve uma evasão importante, né? Parece, assim, que a gente vive um momento que não há tanto... Claro, também as bolsas com valores muito baixos de mestrado e doutorado, elas melhoraram, mas depois de não sei quantos anos congeladas. Então, acho que houve toda uma... Eu acho que esses anos de 2020 para cá, eu diria assim que está mais devagar essa questão de alunos interessados no mestrado, no doutorado, pelo menos eu percebo isso, sabe? Ou às vezes, querem só o título para poder entrar e fazer um concurso tal. Tem acontecido. Mas, felizmente, eu sempre tenho alunos que me provocam, que me fazem assim ir em frente, né? Nessa troca. Então, por exemplo, agora uma aluna terminou o mestrado, está no doutorado, e ela está pensando sobre a formação docente, mas assim, trazendo a educação ambiental para o ensino de física. Como que o ensino de física deveria e pode incorporar essa discussão da educação ambiental. Então, assim, isso é algo
né? Não que já não se tenha alguns trabalhos sobre isso, mas ela quer também fazer uma discussão política desse problema, né? Como é que se diz? Problematizando, inclusive, essa questão da educação ambiental mais tradicional, né? E trazer para o ensino de física, muitas vezes que, né, tenta propor situações digamos, preservação da natureza a partir de iniciativas individuais, né, o que está por trás dessas iniciativas neoliberais, né, como que a gente confronta essas iniciativas. Então, tem toda uma pegada assim, bem política nessa discussão também. E ela tem feito experiências, né, de estágio de docência, como estudante de pós-graduação, na licenciatura. Então, a gente está trazendo esse tema, e os alunos estão muito empolgados com esse tema também, né? Então, tem sido... Eu acho assim que continuar assim, meus alunos de graduação, tem muita gente que diz, quero me aposentar para não dar mais aula na graduação. Eu para mim, é o que me move muito. Tá com meus alunos da licenciatura em física. Eles são incríveis, assim, são poucos. Também é bem complicado isso aí, porque o curso está bastante esvaziado, né? Pouco candidato por vaga no vestibular, né? Tem também esse apagão aí bem grave, né? Quer dizer, em 2015, as diretrizes já diziam, já apontavam lá na introdução que 60% dos professores dando aula de física eram formados em matemática e que faltavam mais de 75%, era coisa de quase 80% sem formação em física. Então, agora eu acho que com a pandemia e tal, isso ainda ficou mais exacerbado, né? Mas esses poucos, eles são muito engajados. Esses dias eu até disse para eles, às vezes eu venho cansada aqui para a aula, mas vocês me recebem sorrindo, alegres. Eles, não, isso me motiva a continuar, né? Então, a graduação também é uma coisa assim, eu gostaria muito de poder ter forças para continuar lutando muito por essas licenciaturas, pelas licenciaturas, né, no sentido de não só fazer pesquisa nisso, mas que a pesquisa se integre em ações, né, para a gente pensar assim, que tem esse apagão de professores, o que a gente poderia fazer, né, como universidade, claro que a gente sabe que esse problema é estrutural, de falta de atratividade na carreira, né, os salários são baixos, enfim, claro que a gente tem que lutar por isso, mas também como instituição, o que a gente pode fazer para melhorar toda essa situação. Então, assim, eu não me vejo também assim, né, porque às vezes as pessoas, vou me aposentar, só quero a pesquisa e tal. Para mim isso é um pouco complicado, porque eu gosto de dar aula na licenciatura, de chegar lá e contar uma pesquisa que eu estou fazendo, né, assim, algo que eu recém publiquei. Meus alunos leem muitas coisas assim, você sabe a reforma do ensino médio? O que vocês estão sabendo sobre isso? Por que surgiu essa reforma? A quem interessa essa reforma? Então, né, a pesquisa no sentido também que vai dialogando com essa minha atuação de formadora de professores, né? Então, também, assim, pensar, porque na área de ensino de física é muito forte essa coisa, essa política de mestrados profissionais, né? E aí eu fico, às vezes, um pouco incomodada, pensando, e a licenciatura? Não vão fazer nada pela licenciatura? Porque estão atraindo pessoas para o mestrado profissional, mas, em geral, elas já são licenciadas em física. Então, é a minoria da minoria que está sendo atraída para esse curso. Por outro lado, tem uma legião, um monte de gente que não tem nem licenciatura. Então, será que não valeria a pena dar bolsas de uma forma mais, né, em larga escala para... eu não gosto dessa coisa de larga escala, falar essa palavra, mas digo, que os estudantes de licenciatura em física tivessem, não, estou falando da minha física, né, não que não fosse química, mas as licenciaturas, como é que a gente fortaleceria? Os alunos não trabalharem, né, não precisavam trabalhar de dia para estudar de noite, quando chegam tão cansados na minha aula à noite, né, e não estou, assim, querendo dizer que o professor não tem que ter uma formação continuada, mas qual é essa formação se eu não estou priorizando o que está na origem, que a origem do problema eu não ataquei, que é a falta de licenciados em física, no nosso caso, né? Então, assim, de ponto de vista da pesquisa, me envolver mais com questões de gênero também, eu também tenho uma estudante que está trabalhando com isso, acho que esse tema é super importante na física,
né, até por conta né, na ciência da natureza em geral, mas por conta da gente saber o quanto a física é uma ciência masculinizada, né, e então eu também estou muito empolgada estudando com ela também, mas eu já trabalhei esse tema já há algum tempo, aí daí os alunos não se interessam tanto e tal, aí ele fica um pouco de banho-maria e tal, mas também a própria Bakhtin, né, que é um projeto de vida, entender essa filosofia da linguagem, para poder entender justamente o fenômeno da educação, a partir da linguagem. Então, tem muita coisa aí, né? Mas, bem que eu queria ter, assim, como é que se diz? Convicção dos meus colegas de dizerem, não, agora eu me aposento, não vou dar aula na graduação. Ai, coisa boa. Eu não. A aula na pós-graduação é super fácil de dar, né? É uma coisa que... Não sei. Não é tão instigante, não é tão... Eu me sinto muito... como se eu chegasse na aula da licenciatura e dissesse, não, tudo que eu estudei valeu a pena. Eu estou aqui porque eu estou formando um professor. Né? E esse professor vai ter, eu espero que ele tenha uma visão muito diferente da que eu tive, que ele já se politize desde o início, que ele veja como a educação, a aula dele como um ato político, que desde cedo ele tem essa postura, que daí as coisas vão poder mudar. Né? Se cada um, né, se formar numa outra perspectiva, de saber. E também, assim, eles dizem, até teve uma aluna, por isso que eu digo, a graduação vira e mexe, ela me dá assim, um ânimo a mais, sabe, de continuar, porque esse semestre chegou uma aluna e disse, ai, professora, eu estava quase desistindo do curso de física. Eu estava dando uma disciplina de quinto ou sexto semestre. Eu disse, sério? O que houve? Né? Está me fazendo de surpreendida. Não precisa surpreender, não tem nada surpreendente. Aí ela... professor, mas daí falaram, vai lá com a Fernanda, vai fazer aula com a Fernanda. Não, eles falam como é com a professora Osterman. Vai lá com ela que tu vai te animar. Eu acho que tu vai te animar. Ela disse, prof, é verdade, tô super animada. Aí aquela coisa, né? Tá agora com uma bolsa de C comigo, tá toda feliz e tal, né? Mas é a velha história, a gente forma, mas muitas vezes eles não se dirigem para a educação básica, né? Então, é todo um imbróglio ali, mas continuar lutando pela educação nesse país, pela educação pública, né? Vamos dizer assim, algo que me move muito, sabe? E que essa pesquisa, que toda essa luta seja muito informada por essa pesquisa, né? Essa pesquisa que possa, por exemplo, pensar em políticas públicas, né? Que eu acho que é bem interessante poder unir, né? Vamos assim, resultados da tua pesquisa apontando para certas políticas públicas, né? Então, por exemplo, como que eu fixo mais um aluno de licenciatura, como é que eu faço ele não evadir, não ter que trabalhar tanto, porque, poxa, é pesado aprender. Fazer uma licenciatura em física na URGS, trabalhando 8 horas por dia, é muito cansativo. O aprendizado fica muito comprometido, isso é certo. Então, alguma política nesse aspecto, né, de valorização. Enfim, eu luto pela licenciatura, acho que essa é a minha maior luta sempre, pela licenciatura e pela área de pesquisa em educação e ciências, que agora eu gosto sempre de pensar em educação e ciências, né, não em ensino de física, assim, estritamente, né, até pelo, vamos dizer assim, do sentido, do significado, né, quando eu falo educação e ciências, eu não estou falando só de ensinar, aprender, de avaliar, eu estou falando, né, uma filosofia de educação, né? Estou pensando algo muito mais amplo nesse aspecto, né? Não sei se respondo. Nossa, eu te agradeço demais por essa grande resposta, essa narrativa toda. Tenho certeza que essa entrevista ela vai ser assistida por alguns estudantes de licenciatura, creio. E eu acho que esse tipo de argumento que tu colocou, esse tipo de discussão que levantaste aí ao longo dessa resposta, é muito importante que a gente estimule isso, né? Que a gente coloque isso no cenário das nossas discussões e que isso atinja esses professores, né?
Eu também trabalho com licenciatura em Química, eu acho que é um momento muito difícil, né, que as licenciaturas estão passando, né? É um momento, assim, geral, muito difícil. Então, acho que a gente precisa se fortalecer, e uma das formas de a gente se fortalecer é justamente trazendo essas temáticas, né, e tentando ajudar os nossos alunos que estão aí, né? É verdade. Não é fácil, porque a gente sabe que, né, não depende só de nós, né? Quando o problema Não, quando um problema é estrutural, mas, por outro lado, como tu vai te posicionar diante desse problema, né? pode cruzar os braços ou, né, Exato, exatamente. buscar Eu digo isso algum tipo de todos os estratégia. dias para eles. Eu digo isso todos os dias, assim. Que é a vida, né? Eu digo, vocês não vieram aqui para passear na redenção, vocês vieram para lutar. Muito bem, eu acho assim que com essa mensagem subliminar, se podemos dizer assim, positiva, né, de que a dificuldade do nosso contexto de formação docente, que está aí, está posta, né, mas por outro lado nós temos formas de lidar com isso, né, que não resolvem todos os problemas, são formas que a gente tem, né, e que a gente vai tentar explorar. Então, eu te agradeço demais por, além de contar a tua história, também dar ênfase a essas temáticas, né? Acho que isso ajuda demais a todos os Eu acho que eu alunos. também, contando a trajetória, eu também pontuei, né, algumas questões que... Com certeza, com certeza. E até estava me lembrando, quando tu falaste da física, há poucos dias eu estava olhando os dados da química, mas a física estava do lado no gráfico, né? A física realmente, comparando dentro das nossas ciências da natureza aí, é a que está com menos índice de professores com licenciatura Sim, em física atuando, né? É a já um situação mais grave, né? mais grave. Enfim, quero te agradecer. Não, eu dizia, a reforma do ensino médio vem, reduz a carga horária, parece um jeito perverso de resolver o problema da falta do professor de física. Uma coisa absurda. Eu diria que a impressão que me deu é que é de todas as áreas mais que necessitam de especialistas, entre aspas, né, de pessoas formadas em áreas específicas. A ideia foi tentar dar uma enxugada nisso, a impressão que me deu, né? Claro, para mim também. E aí, claro, é uma coisa lamentável realmente. Bom, Fernanda, muito obrigado, tá, pela entrevista. Como eu falei, acho que vai ser importante para estudantes de graduação, de pós-graduação, colegas professores de um modo geral, de diferentes níveis de ensino. Esse projeto tenta atingir essas pessoas, né? Que bom. Então, te agradeço demais. Desejo sucesso nessa trajetória, que continue sendo uma trajetória de muitas conquistas e ajudando aí diferentes estudantes. Muito obrigado. Tá bom, E parabéns pela trajetória. Obrigada. Até mais. Até mais.